Olá, eu sou a Marta Terenzo, prazer estar aqui com vocês no Feninger virtual. Espero que a gente possa, mesmo que brevemente, conversar um pouquinho a respeito de um assunto tão interessante que é o storytelling. Então, sejam muito bem-vindos, obrigado pela atenção para você que está me assistindo. Ah, o que que é o storytelling, né? E por que que se fala tanto em histórias, no mundo dos negócios? Então, o que eu preparei aqui para vocês, obviamente, vocês devem saber, já devem ter consumido muitas histórias, desde aquele momento que você contou história para o seu filho ou escutou histórias na sua casa. Mas aqui a gente está falando do storytelling aplicado aos negócios, seja ele grande, pequeno ou médio. E com certeza você precisa entender um pouquinho sobre o que que é contar histórias para os negócios, para a sua marca. Por quê? Porque hoje a gente vive, né, uma pandemia, acho que todo mundo aí está tendo que se reinventar nesse novo modelo. Eu acredito que esse momento que a gente está tendo virtual, inclusive, já é uma mudança, né, uma quebra de paradigma, uma mudança de comportamento, de consumir, inclusive, as histórias. Mas a gente tem que entender que o que diferencia hoje realmente uma marca, a sua marca de uma outra marca, não é apenas aquilo que você produz, e sim são as histórias. Por isso que eu falo que hoje todo mundo tem que entender um pouquinho de histórias. O storytelling, inclusive, hoje é considerado um soft skill para o futuro. Ele está entre as 10 soft skills ou coisas que você tem que, para ter sucesso, para ter sucesso no seu negócio, na sua marca ou na sua carreira, é importante você aprender. Então, como contar histórias e outras soft skills que também são importantes. Então, eu elenquei aqui, nesse pouco tempo, algumas coisas importantes para que você possa entender um pouquinho sobre storytelling. E eu vou tomar aqui a liberdade de convidar vocês para um compartilhamento de tela que eu vou mostrar, e assim fica mais fácil mostrar algumas coisas, alguns conhecimentos que eu acho que são importantes para vocês. Então, vou começar a compartilhar aqui a tela, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a nossa tela principal. Você pode continuar me vendo aqui, né? Então, a gente tem aí na Feninger hoje virtual, né? Esses 4 dias de negócio, com certeza vocês estão assistindo muitas palestras, muito conhecimento. Esse é um momento onde todos nós estamos aprendendo, mas eu acho que a grande vantagem é hoje você poder ligar um computador ou ligar um celular e poder ter esse conhecimento à mão. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda, para que você possa compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu vou trocar aqui essa conversa com vocês sobre storytelling. Então, a ideia é falar um pouquinho do storytelling para sua marca, né? Que história que você vai contar? Ou que história você conta hoje? O que que faz hoje a tua empresa, a sua marca? Comenta do ponto de vista de história. Pensa agora, reflete comigo o que que você conta quando eu pergunto o que que a sua empresa faz? Não de produto, serviço, mas qual é a história que está por trás dessa sua empresa? Então, deixa eu me apresentar também antes, né? Eu amo café e boas histórias. eh, Me formei há muitos anos, sou mestre em professora de storytelling, comunicação, e eu trabalhei por mais de 30 anos com marketing, e a minha experiência basicamente é inovação e marketing para comunicação, né? E eu dou aula hoje na FIAP, na SPM, no Rock in Rio Innovation Week, tenho uma empresa há 13 anos, que é a Inova 360. Escrevi um livro junto com o Fernando, aqui está o nome do livro, Storytelling, o guia completo do Storytelling, e aqui estão os meus contatos também, para que a gente possa continuar essa conversa. Então, qual é a história da sua empresa? A minha, ela começou por acaso, depois de 30 anos que eu já estava, né, terminando um ciclo da minha vida, e eu comecei
a fazer algumas consultorias para algumas empresas. Essas consultorias viraram uma empresa que eu tenho há 13 anos, que é a Inova. Mas é assim que a minha história começa? Não, ela começa muito tempo antes. E eu posso aqui fazer vários recortes para vocês. Mas o que que eu quero complementar? Cada um de vocês vai ter a história da sua marca, a história da sua empresa. Qual é a história que você quer contar? Então, eu vou tentar aqui resumir um pouquinho qual que é a importância disso e por que está se falando tanto de histórias. Então, primeira pergunta que eu tenho para reflexão é no que você presta atenção. Então, na hora que eu começo a falar da minha vida pessoal, provavelmente é o momento que você presta mais atenção, porque a gente se interessa pela vida das pessoas, a gente se interessa pela conexão humana, por aquilo que está por detrás. Só que a gente vive numa era, né, com excesso de informação. E esse excesso de informação consome essa nossa atenção. E a gente fica cansado. Eu acredito que vocês estejam cansados, assim como eu, às vezes daquele excesso de informação e a maioria das informações, às vezes, sem relevância, ou que não falam comigo. Será que a marca de vocês, a empresa de vocês, o negócio de vocês tem a atenção das pessoas? O meu desafio aqui é a reflexão, tá? Provavelmente algumas marcas que estão aqui já fazem isso, mas nem todo mundo às vezes sabe fazer, como fazer. Então, por onde eu começo? Então, acho que é tentar entender um pouquinho que tudo hoje pode ser copiado. Se uma marca determinada faz um anel ou elabora uma peça específica, vocês podem ver, dali a pouco está todo mundo copiando. Agora, qual que é a história dessa peça? Qual que é a história do que está por trás de uma joia, por trás de uma empresa que fornece, às vezes, uma pequena peça? A gente vê hoje que se tudo pode ser copiado, qual que é o formato que eu vou utilizar para me diferenciar nos negócios? É claro, eu tenho que entregar um bom produto, um bom serviço, eu tenho que entregar um preço justo para o meu cliente, eu tenho que distribuir de forma correta, eu tenho que me posicionar no mercado, mas que mais que eu preciso fazer? Eu preciso contar uma história, porque as pessoas compram as histórias que a permeiam. Então, tudo pode ser copiado, menos a sua história, porque a sua história, ela é única, ela é autoral. Essa história que é sua, ela é só sua. Então, que história você pode contar hoje para o seu cliente, para o seu colaborador, para os seus parceiros? Eu falo que todas essas pessoas que recebem essas histórias, elas têm o poder depois de reverberar, né? Transmitir essa história para outras pessoas. Mesmo aquele momento dos perrengues, que são tão difíceis às vezes, e que você pode estar passando agora, ou pelo menos eu passei. Acredito que muitos aqui passaram por um período muito difícil no começo da pandemia, e a gente está aprendendo a superar de um jeito ou de outro. Quantas histórias tem aí? E por que essas histórias são importantes? Porque elas fazem a gente contar aquilo que é humano. Então veja essas imagens, né? O que que vocês estão vendo aqui em cada uma dessas imagens? Né? Cada imagem dessa conta uma história. E aqui, só isso daqui já é uma parte de uma história. Eu posso falar que aqui é a história de um casal, de pessoas que se conheceram, que depois casaram e que depois tiveram um filho. Uma história muito básica, né? Mas para chegar aqui, o que que aconteceu? Então essas imagens, elas contam histórias, e elas têm uma atenção muito maior do que muitas coisas. A gente tem marcas como a Tiffany, por exemplo, né, que faz, né, de alguma forma, muitas histórias importantes de vida de muitas pessoas. Elas contam histórias de amor, contam histórias de desafios, histórias de carreira. Tem muitas marcas que fazem isso, mas como que eu conto? Como eu apresento? Aqui eu peguei uma página deles, que é a presença digital. Eu tenho hoje que fazer parte da presença digital para contar essas histórias. Hoje a gente vende pelo digital, a gente entrega pelo digital e a gente se conecta pelo digital. Não é só uma questão da pandemia. A pandemia acelerou o processo de storytelling, mas o storytelling ficou muito mais premente, muito mais relevante por conta, sim, de a gente estar conectado. A gente está utilizando aqui um compartilhamento de educação, conhecimento, através do quê? Através de uma gravação, através do Zoom.
Então veja qual a importância de eu contar histórias hoje nas redes sociais. Total. Então a gente vai ver aqui, eu vou compartilhar com vocês uma marca que é a Cartier, que conta histórias há muito tempo, né, e conta de uma forma muito bacana. Então eu vou compartilhar agora com vocês a Odisseia de Cartier. A Cartier mostra aqui como é essa odisseia de storytelling dela, da marca dela, vivendo há mais, né, de 100 anos, contando a história dela há muitos anos, contando essa história de superação, apesar de guerras e uma série de coisas que aconteceram. Então ela vai mostrando essa história de superação, de sobrevivência de uma marca que, apesar de ser muito tradicional, ela consegue superar e contar essa história. Então vou mostrar agora para vocês a história de Cartier. Cartier. Então, claro, essa é uma campanha, né, maravilhosa de Cartier, uma marca épica, né, uma marca que tem aí realmente uma odisseia. Mas o que que eu quero, que você saiba, por exemplo,
Deixa eu ver se eu consigo aqui passar uma outra tela, que agora não está vindo. Olha que coisa, está pulando uma tela aqui, gente, faz parte, né. Se você quiser entender um pouquinho mais da Cartier, entender um pouquinho mais essa parte da Cartier, o que que acontece, entra aqui no meu LinkedIn, Marta Terenzo 9, em Cartier, que eu expliquei um pouquinho o storytelling da Cartier. Não é à toa que essa pantera, ela está aí. Tem toda uma história com a pessoa criativa que na época fazia parte, estava começando toda uma história da Cartier. Então tem uma história com a pedra, tem uma história com o objeto, tem uma história com a pantera, com o animal, e como que de repente isso vira uma grande odisseia. Então é legal vocês entenderem que as histórias elas podem ser produzidas ao longo da vida de uma marca, que é o que a Cartier faz aqui, obviamente, numa propaganda. Mas eu mostro isso lá no LinkedIn, um pouquinho essa história da Cartier para que você possa entender um pouquinho mais esse storytelling. Por que que esse storytelling perpetua a marca Cartier? Tá? Então é legal, você pode ir lá depois entender um pouquinho mais. E o storytelling ele vai justamente ajudar você a gerar essas conversas nas relações humanas. A ideia é que ele te ajude a conectar as pessoas, conectar empresas, conectar parceiros, as conexões, a conexão mais verdadeira, que são as conexões humanas que a gente tem. Então vocês viram agora, né, foi até engraçado, porque eu não conseguia passar, ele estava pulando uma tela. Isso acontece, não acontece na sua vida? A gente errar, às vezes fazer uma entrega equivocada, às vezes não conseguir fazer determinada coisa, e o que a gente tem como desafio justamente no storytelling é muitas vezes mostrar o obstáculo, mostrar que existem desafios, porque é isso que as pessoas também querem, a verdade humana, a superação, entender como é que você superou determinado obstáculo, como é que você conseguiu chegar em determinada parte da tua carreira, da tua vida, da tua empresa, justamente superando esses pontos. Então, essa é a conexão, né, que você tem dentro do storytelling. Ele te ajuda a conectar essas emoções que são as conexões e as emoções mais verdadeiras. Então, essa é a ideia do storytelling. Mas o que que é esse tal de storytelling, né? Eu gosto de colocar que o storytelling, ele é muito mais do que uma ferramenta. Ele até pode ser uma ferramenta, mas ele é uma metodologia, muitas vezes, e utilizada com uma metodologia que pode utilizar o quê? A combinação entre processo e técnica para criar e potencializar a comunicação de uma empresa, de uma marca, de uma pessoa. Se você é uma empresa que tem fundadores, qual que é a história desses fundadores? É legal contar por quê? Isso normalmente, né, dentro da joalheria, dentro das empresas de joias, de gemas, dentro de empresas que às vezes fornecem peças para essa indústria, tem um fundador. Qual que é a história desse fundador? Muitas vezes ele começou com muita dificuldade. Essa dificuldade pode ser compartilhada? Ela é legal? Compartilha então essa parte. E o storytelling são justamente essas histórias compartilhadas, que conectam essa essência, né? O formato, ele podem ser vários formatos. O formato hoje está, né, nas redes sociais, ele está no WhatsApp, ele está num CRM, né? Num e-mail que você manda, ele pode estar no front, numa loja, ele pode estar no chão da fábrica, mas ele causa sempre algum tipo de significado, aprendizado e transformação. Os formatos podem ser vários e diversos, com elementos técnicos também para persuasão que são vários. A gente poderia aqui trabalhar uma oficina com várias técnicas, mas nesse momento eu quero dizer para vocês que existem formas de você contar, mesmo que seja hoje no front da sua loja ou no chão da sua fábrica. Então não é apenas um acontecimento cronológico, é muito mais uma construção que é simbólica. Mas ele pode ser também, então, uma ferramenta. Sim, eu posso aplicar hoje numa pauta jornalística, se vocês forem mandar alguma coisa para a imprensa, no roteiro de uma propaganda, num post de internet, hoje no Instagram.
no Pinterest, no Facebook, no LinkedIn, num press release da sua marca. Então veja que tem várias formas de você contar hoje a sua história. E a gente pode tecer essas conversas gerando aprendizado, conhecimento e até entretenimento, dependendo da tua marca, né. A ideia aqui é que a gente tenha o que a gente chama de trama. A trama é exatamente isso, esse nó, esse emaranhado que eu tiro o nó e transformo no enredo, enredar. Então eu trago esse enredo e na hora que eu me conecto com o outro, que é a audiência que está do outro lado, eu gero o que a gente chama de empatia. Empatia é praticar justamente essa possibilidade de entender o outro sob a ótica do outro, vestindo, né, a mentalidade, o sapato do outro, mas se colocando no lugar dessa pessoa da forma realmente mais genuína. É isso que a gente chama de trama, enredo, a história. Então, é esse momento que a gente está construindo a empatia. É quando eu estou conseguindo capturar a imagem, a atenção dessa pessoa que começa a imaginar quem é aquela pantera, o que está por detrás daquela história, o que está por detrás da história de determinada pessoa. E você pode utilizar o modelo de acordo com a sua necessidade. Você pode, por exemplo, usar numa ação de storytelling. Você pode usar numa inovação de storytelling. Há marcas, obviamente, como a gente falou, né, como uma Tiffany, ou como nós podemos colocar aqui uma ação de storytelling no Instagram, mas a gente pode usar um fragmento, um pequeno fragmento de história, onde essa pequena história ela já pode fazer sentido. Então, as redes sociais auxiliam muito você a utilizar micronarrativas. Eu uso micronarrativa muitas vezes por quê? Porque eu preciso da atenção muito rápida. Eu preciso despertar a sua atenção em poucos segundos. Então eu falo, não sei por onde começar, começa por aqui, pelo fragmento, pequenos fragmentos de história. Começa contando uma pequena parte da sua história. E essa história, ela pode servir, realmente para que você possa, usar para a tua narrativa a história da sua empresa, mas também possa utilizar para a história dos seus interlocutores, das pessoas que estão aí, das pessoas que fazem parte da sua empresa, os colaboradores. Por exemplo, aqui tem um exemplo que eu gosto muito, que é uma marca commodity, né. Se você, por exemplo, consome commodities ou já consumiu uma sardinha em lata, sabe que sardinha em lata tem um valor muito baixo. No entanto, uma empresa chamada a Fantástica o Mundo Fantástico, da sardinha portuguesa, eles construíram uma narrativa em cima das lojas. Muitas vezes você produz coisas que são muito copiáveis ou muito próximas umas das outras. Então eu posso construir uma história, eu posso usar storytelling nas redes sociais, no Facebook, até no LinkedIn, para minha empresa, mesmo eu produzindo commodity, sim. E a ideia é que você tenha essa presença digital. Aqui eu trouxe a presença física também, mas de uma marca que é, como eu falei, um commodity, que é a sardinha. Esse mundo fantástico da sardinha portuguesa, né, é uma loja e eles contam a história das sardinhas lançadas em cada ano com os acontecimentos do mundo. Aqui está uma fotografia que eu tirei de 2018, que foi a última vez que eu consegui viajar, né? Então, que eu fui para Portugal, essas lojas ficam em vários lugares. Essa loja é uma loja de aeroporto, onde as pessoas tiram foto sentada nessa grande poltrona. Mas lá você pode comprar a sardinha de 2018. Eu nasci em 62, então você pode comprar a sardinha de 62, onde tem vários fatores que contam histórias de 1962. Olha que fantástico! O que que aconteceu em 62 que pode marcar uma época? Então eles contam essa sardinha. Bom, Marta, mas o que que tem de diferente nisso tudo? Essa marca não só conta histórias na loja e nas suas embalagens, em cada embalagem, né, cada história tem aqui datada através da época, quais são as histórias marcantes de época, mas contando histórias, ela consegue sair do patamar
que a gente fala de commodity. Aqui é um pouquinho para vocês terem uma ideia, né, o período, né, então em 58 tem aqui uma inovação, né, da Lego, aqui em 62, o Tom Cruise nasceu em 62, aqui tem várias histórias, mas você tem lá o que que essas sardinhas contam. Aí você vai falar: "Bom, mas e daí?". E daí que ao contar essas histórias, ao se apresentar dessa forma, contando fragmentos de storytelling, que é o que eu falei lá atrás, né, que a gente pode começar através de um pequeno fragmento. Essa sardinha custa, essa aqui é uma parte da loja, custa 6 € versus seus concorrentes que custam 1 € a 2 € no supermercado. Essa é a diferença. Eu consigo agregar mais valor percebido. Eu consigo cobrar mais porque isso daqui não tem imitação. Isso daqui é uma história específica que eles construíram. E só que eles estão expressando isso através das suas lojas. E dentro da loja você vai receber um catálogo. E dependendo do ano que você comprar essa sardinha, você vai ter uma história específica. Só eles podem fazer isso. Se alguém copiar, é muita cópia, é uma cópia de história, mas essa história, esse storytelling, só eles têm. Eles podem copiar, alguém pode copiar o modelo, mas a história do mundo fantástico, das sardinhas portuguesas, só eles podem contar. Então, o que é interessante a gente aprender sobre storytelling? O storytelling é a história autoral, é a sua história. Você pode usar ficção? Pode. Aqui eles estão usando um misto, né, de ficção. Vocês viram que aqui tem a história do relógio, as lojas estão todas, né, elas são programadas em termos de cores, as embalagens são lindas, e vem uma história dentro de uma sacolinha quando você compra, para contar justamente como eles começaram também. Então vejam, eu estou falando de um commodity aqui. Só que esse commodity, ele vai se expressar lá na frente em algo que tem uma história muito maior. Então, e aí eles conseguem cobrar 6 €. Portanto, aqui a possibilidade de você utilizar o storytelling como um fragmento, como uma parte, mas que é muito legal. E eu queria compartilhar aqui com vocês algumas dicas, né? Algumas dicas para você usar em conteúdo na internet, na relação com seus clientes e até no atendimento das suas lojas. Eu acho que, como a gente tem um tempo curtinho, a ideia aqui é que você possa pelo menos refletir a respeito daquilo que você poderia utilizar na sua história. Então, eu peguei algumas dicas, são 5 dicas básicas para que você possa contar a sua história. Primeira parte, que eu acho que é a mais importante, é comece com o seu propósito de vida. Propósito de vida, ele está ligado a como você começou a sua empresa, ou como você começou nesta empresa, às vezes, ou como você começou na sua carreira. O que que te move? Por que que você faz isso? E eu gosto de trazer esse golden circle, né, que é o círculo dourado, que ele começa com o porquê. Por que você está fazendo isso? Qual que é o propósito de vida da tua empresa, da sua marca, da sua história? O meu é compartilhar conhecimento. Eu, desde pequena, quis primeiro aprender para depois compartilhar. Não entrei na área de comunicação por acaso. Sempre disse que eu ia trabalhar com comunicação, que ia ser professora, que ia trabalhar com histórias. Só que quando eu era criança eu não sabia o que era storytelling. E até você conseguir resgatar esse teu porquê, às vezes demanda um tempo. Mas faça uma reflexão. Por que que você faz isso? E como você faz isso? Eu acho que uma parte muito importante quando a gente compartilha histórias é tentar entender essa paixão, aquilo que move. Eu faço as coisas porque eu gosto e o meu como tem muito a ver com estar perto das pessoas, mesmo que, por exemplo, agora virtualmente. Eu não posso olhar olho no olho de vocês, mas vocês podem ver. Eu tenho paixão por aquilo que eu faço. Eu tenho paixão pelas histórias que eu conto. Eu tenho paixão pelos meus clientes, pelas pessoas, pelos meus alunos, por tudo aquilo que eu faço. Esse é o meu como. E o que que eu faço? Bom, eu sou palestrante, dou treinamento, faço consultoria, dou aula, sou professora. Eu faço vários OQs que estão ligados ao meu porquê, que é o porquê que eu estou aqui compartilhando histórias.
porque é isso que me move, as histórias me movem. Porque eu quero me comunicar e compartilhar conhecimento com as pessoas. Porque eu acho que todo mundo pode e deve contar boas histórias. Porque a gente se conecta através dessas emoções, essas emoções humanas, que nos faz crescer, que nos faz aprender e que faz parte da vida. Então começa com o seu propósito de vida. Por que que você faz isso? Eu gosto muito, eu trabalhei em empresas japonesas, já atendi muitas empresas na Ásia e já aprendi também muito com eles. E eles me ensinaram uma palavra, né, que é o wabi-sabi, que é a forma, o caminho de você encontrar a beleza na imperfeição da vida. Eu acho essa palavra, gente, essa frase, esse wabi-sabi, é uma coisa muito legal, muito sensacional e que reflete muito storytelling. As histórias nunca estarão perfeitas, porque se for perfeito, não tem verdade humana. Nenhuma história de negócio, ela acontece sem um perrengue, sem um desafio, sem um obstáculo, sem um problema. E o que que é legal? Saber que a gente pode superar esses problemas. Saber que, apesar dos apesares, apesar da pandemia, por exemplo, muitos de vocês estão aqui justamente assistindo, né, tomando o seu tempo para que possa aprender algo. Essas são as imperfeições da vida, né? Tantas coisas que aconteceram, mas que tem uma beleza enorme nesse aprendizado. Eu uso esse wabi-sabi e essa imagem do wabi-sabi em muitas coisas na minha vida. A minha vida jamais será perfeita, a minha história, a história da minha empresa jamais será perfeita. Eu já errei e vou continuar errando. Mas existe uma beleza em tudo isso. E esse wabi-sabi é uma palavra que eu aprendi com os japoneses. Eu trabalhei em empresas japonesas, já trabalhei com empresas coreanas, trabalho muito com asiáticos. Eles têm esse olhar. E o storytelling é sobre isso, é sobre o protagonismo que você tem na tua empresa, é sobre os desafios que você tem na sua empresa, que são desafios às vezes muitas vezes cotidianos, é sobre a transformação que você consegue ter e também fazer com que os seus colaboradores, os seus parceiros e talvez os seus consumidores, se você tiver consumidores no final, né, se você produz algo que você entrega para consumidores no business to consumer, que tipo de transformação que você tem através disso? Existem as imperfeições, os buracos. Eu tenho até um quadro aqui atrás que vocês estão vendo, que são as imperfeições, são os buracos que a gente tem na vida. E é claro que existem essas imperfeições, mas em tudo isso há um aprendizado. Esses aprendizados é que fazem parte da vida, da nossa jornada. Então, começa entendendo o que que te move. Qual é o seu propósito? E não tens a ser perfeito, porque as histórias não são perfeitas. Se elas forem perfeitas, é porque elas não são verdadeiras. Não existe história sem desafio, não existe história sem obstáculo. E a beleza de você entender a história de um ser humano, a história de uma empresa, que às vezes começou lá do zero, é justamente entender que essas imperfeições que existem até hoje fazem parte desse aprendizado, dessa transformação. Tá? Então, esse é um convite que é a lição número um. Depois que você parou para pensar, e não é fácil essa primeira parte, essas imperfeições fazem parte e elas são muito importantes, você vai para o segundo passo. Estabeleça, então, um roteiro. Pense em começo, meio e fim para contar. Toda vez que você for contar uma história, pense em começo, meio e fim. A gente aprende assim na escola, não é? É isso que faz parte do nosso aprendizado. Cada história são pequenos recortes. Esses pequenos recortes, eu falo que eles são ângulos, eles podem ser demonstrados através de histórias, por exemplo, do cotidiano, de um artesão construindo uma história, né, construindo a história de uma joia, de uma peça, que vai ter uma imperfeição, mas de que ponto de vista que você está contando agora? Do ponto de vista do artesão ou do ponto de vista de quem vai usar a joia? Ou do ponto de vista de quem vai vender essa joia? Agora, aqui eu estou vendo duas joias. Essa joia, esse anel, ele se transformou. Então, vamos contar a história desse anel.
mas vamos contar a história da pessoa que fez esse anel. Comece pela história, pelos recortes dessas situações cotidianas, do ponto de vista dos seus clientes. A história de origem, por exemplo, da sua empresa, da sua marca. Eu gosto muito, às vezes, de provocar a história de um colaborador incomum que apareceu na empresa e mudou tudo. Isso é muito interessante, as pessoas querem entender as histórias reais que estão por trás disso. O que que ela fez? Como é que ela criou? Como é que ela resolveu determinado problema? Eu falo que tem histórias muito cotidianas, por exemplo, da fornada de pão de um cliente. A fornada de pão que deu errado. Puxa, mas eu vou contar o que deu errado? Com certeza, porque depois você fez a fornada dar certo. A fornada que deu errado, você jogou no lixo, não tem problema. Quer dizer, problema tem, mas você foi lá e fez outra fornada. E a partir dessa fornada, talvez tenha ficado uma receita melhor ainda, e mais legal, e com uma história para contar. É isso que faz a gente ser humano, essa conexão, essa autenticidade. Então, começa pelo recorte. Qual que é o recorte da sua história? Você pode começar com essa peça, você pode contar a história desta peça, desta pessoa, o ponto de vista desta pessoa, que é essa artesã que está produzindo, da fabricação desse anel, que começou de um jeito e terminou de outro, que são recortes. E a ideia é o começo, o meio e o fim. Toda vez que você for utilizar, seja no WhatsApp, seja no e-mail, seja pessoalmente, seja pelo Zoom, seja na fábrica, seja num post do Instagram, num stories, começa, começo, meio e fim. Inicia sempre dessa forma, tá? Mas eu tenho um segundo tem milésimos de segundos. Então, começo, meio e fim. Porque a gente foi ensinado a aprender as histórias assim. Então, isso faz parte do nosso cotidiano, inclusive de aprendizado. A terceira dica: humanize as suas histórias. As pessoas não estão comprando apenas uma marca, elas não estão comprando apenas um serviço, um produto. Elas estão comprando as histórias que a permeiam. Que história que você pode comprar? Que história que você está contando? Eu compro normalmente as histórias hoje de pequenos produtores, e eu adoro comprar essas histórias, que são esses pequenos produtores que estão inclusive no Instagram, contando para mim como que ele fez alguma coisa. Humaniza, conta, vai lá você, conta essa história. Eu compro histórias e cada um de vocês também compra essas histórias. Essas histórias, elas têm que ser humanizadas. Quem está por detrás da sua empresa? Quem está por detrás dessa peça? Quem está por detrás? Às vezes pode ser uma recepcionista, pode ser uma balconista, pode ser essa pessoa artesã. Quem que conseguiu pegar essa joia, essa gema? Esse metal vem da onde, né? Olha esses anéis, olha essa história. Eu tô aqui com um anel também, que é uma joia, esse aqui é de ouro branco. Então, olha que história que será que tem aqui. Olha que interessante, tem dois vazios aqui, né? Esse vazio e o vazio de trás dessa obra de arte. Ambos brasileiros. A obra de arte que está por detrás é de um brasileiro de Minas, que é o Luiz Martins. Ele fala que todo ser humano tem sempre um buraco, algo não preenchido. Essa história aqui também é sobre o círculo, sobre quantos círculos eles são perfeitos. Então, olha que interessante, eu estou falando de histórias, de novo. Qual que é a história desse metal? Como é que ele chegou aqui? Como é que a gente obtém essa parte mais artesanal para chegar numa peça como essa? É claro que eu tenho que ter um bom produto, que eu tenho que entregar, como eu falei, um determinado preço, eu tenho que distribuir, eu tenho que ter as entregas. Mas como é que eu entrego, por exemplo, uma joia? Ou como que eu entrego o meu produto? Simplesmente numa caixa? Ou eu coloco que quem produziu esse lote ou essas peças foram determinadas pessoas? Foi a Rita, a Maria, o Rodrigo, estão por trás, de repente, de uma produção até de um commodity. Mas só saber que por trás dela tem a Rita, o Rodrigo e a Maria, isso já faz uma diferença danada, porque eu começo a entender quem são as pessoas que estão por trás. Então vejam que aqui a gente tem a humanização
das suas histórias. Como é que você se relaciona com esses seus clientes e as suas histórias? Você conhece as histórias também do seu cliente? Porque muitas vezes você recebe e produz coisas que não estão finalizadas. Se você, por exemplo, não vende uma joia, você vende partes e peças, você também tem, às vezes, fornecedores. Como que você se relaciona com esses seus parceiros? Como que você se relaciona com os clientes dos seus clientes? Qual que são as histórias que estão por trás dessas pessoas? É importante você entender quem são os seus clientes, quem são os seus parceiros, que histórias que permeiam essa outra história. Então é importante entender de pessoas, e não simplesmente só da marca, e não simplesmente só dos números. Os números são consequências, os números são o que vão pagar a conta, com certeza. Mas é importante você entender que clientes são esses, que parceiros são esses, que fazem você se perpetuar e chegar até aqui. E chegar nessa nossa conversa para tentar entender como que você pode melhorar o ato de contar a sua história. Como que essas pessoas usam aquilo que você vende. Você sabe disso? Começa conversando, dialoga com as suas, personas que estão aí comprando os seus negócios, o seu serviço, o seu produto. O que que ela vende? O que que você compra? Oi, o que você vende e o que que ela compra? Você sabe exatamente como ela usa isso? De que forma? Então procure entender um pouco mais dessas pessoas, as pessoas que estão por detrás dessas, né, desses serviços, dessas peças, dessas gemas, desses metais, dessas peças às vezes que pode ser o fecho. Nossa, olha que importância que tem um fecho. Sem o fecho, um fecho bom, por exemplo, eu posso perder uma joia. Eu lembro que um dia desse eu perdi, recentemente uma lagarta, de prata, que eu gostava muito, ela era toda cravejada, não era de ouro, mas ela era uma cravejada, ela era de prata, cravejada, né, com brilhantes. E ela era uma peça antiga, ela tinha uma história. E eu perdi ela na minha roupa, porque o fecho provavelmente também já estava ruim, ou alguma coisa aconteceu com o fecho, que eu perdi. Essa é um tipo de uma lagarta mesmo. Vocês já devem ter visto uma peça antiga, você consegue às vezes comprar e garimpar em brechó ou em algum lugar que às vezes vendem, né, vendem essas peças. E eu fiquei muito triste que eu não cuidei desse fecho, porque se o fecho estivesse bom, ele provavelmente não se perderia, a peça não se perderia. E eu não cuidei disso. Então, às vezes você vende um item muito pequeno, mas esse item pequeno tem uma história. E ele é importante no componente de toda a história dessa, né, dessa peça ou daquilo que você vende, né, dessa marca que você vende. Então, toda peça, toda marca tem uma história para contar, porque uma peça é uma parte da história, né. Se você olhar hoje no Instagram, colocar a palavra, né, eu coloquei aqui em inglês por acaso, mas eu coloquei aqui histórias e joias. Vocês vão ver vários, olha, eu não sou simplesmente uma peça ou uma parte da história, eu estou contando uma história. Eu não sou uma bijuteria, eu não sou uma história apenas de uma joia. Eu sou a própria história. Então, essas joias, essas peças, elas podem contar histórias. Quais são as suas histórias? Qual que é a sua história? Né? Então, aqui justamente a gente tem uma parte importante de que todo mundo pode contar sim histórias. E conte essas suas histórias nas redes sociais. Gente, isso não tem jeito. A presença digital é fundamental nos dias de hoje. E a pandemia, como eu falei anteriormente, ela só veio acelerar o processo. Não tem jeito. A gente aqui está no momento onde todo o consumo se dá através, né, do nosso celular, através do nosso notebook, através do nosso personal computer, mas a gente está o tempo inteiro conectado nas redes sociais, principalmente. Então, esteja presente, conte histórias nas redes sociais. Eu sempre falo, o Instagram é para joias, para o mundo dos negócios, muito importante. Acredito que para vocês também. Se você não está especificamente no mundo, né, do final da joia, no final de uma peça, você está no B2B, você fornece
peças para outros produzirem as joias e os seus negócios, vai para o LinkedIn. O LinkedIn hoje é super importante. Conte o que você faz no LinkedIn. O LinkedIn hoje tem uma presença no business to business para pequenos e médios negócios. E é importante você ter uma presença lá para os seus parceiros, para o seu cliente, ele vê você. E para você contar parte dessas histórias, contar parte desse negócio, do seu empreendedorismo, daquilo que você consegue fazer, daquilo que você entrega, da qualidade que você entrega. Então é muito importante você estar hoje sim nas redes sociais. Então conte suas histórias nas redes sociais. Eu falo que as redes sociais hoje permitem formatos diversos. Você pode estar no Stories, você pode estar no Reels, você pode usar GIF, você pode usar imagens. Hoje existem várias imagens gratuitas que você pode utilizar. Nada que hoje um bom celular não consiga, inclusive, fotografar uma imagem que você precisa. E veja, aqui a gente está falando de, por exemplo, imagens completamente diferentes, mas que contam alguma história. Pelo menos um fragmento dessa história, né? Essa jovem, dá para ver que é uma pessoa jovem, ela está com jeans rasgado. Aqui já existe uma micronarrativa. Você pode usar aqui, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de utilizar é você pegar uma imagem que é gratuita e colocar uma informação sua, um questionamento seu, né? Então, que história que essa pessoa, essa jovem está contando dessas 3 joias que ela tem na mão? E ela está com esse jeans rasgado, né, que faz parte hoje da moda, que tem um lado casual, e aqui desse lado a gente tem uma outra história. Aqui a gente tem uma história de glamour, a gente tem aqui o que a gente chama de GIF, né, movimentos de história, e aqui tem 2 destaques, não só a maquiagem dela em branco e preto, mas as joias que brilham, e aqui tem as unhas vermelhas e o batom. Então tem um glamour muito grande, alguém muito sofisticado. Então você está querendo trazer sofisticação, conta a sofisticação que tem por detrás dessa imagem. Aqui eu quero trazer algo casual, eu posso colocar aqui no meu cotidiano, as joias que eu uso no meu dia a dia, ou a joia, ou enfim, aquilo que eu produzo, aquilo que eu estou vendendo, ou parte daquilo que eu estou vendendo. Então vejo que são 2 imagens muito pequenas, muito estanques, mas elas estão contando histórias. E são micronarrativas que eu posso utilizar sim para o storytelling. E essa é a ideia. E por fim, né, eu acho que a dica final é estabelecer uma conversa com seus parceiros, estabeleça uma conversa com os seus clientes, seja por e-mail, seja por WhatsApp, conte, né, os seus principais desafios e conquistas, mesmo que essas histórias sejam pequenas. Como eu falei, a gente pode trabalhar com fragmentos. Isso já faz parte da sua história também. Então, o desafio aqui do storytelling é começar apenas, porque todo mundo pode fazer storytelling. Precisa de algumas técnicas? Precisa. Eu tentei aqui trazer algumas dicas muito rápidas para que você perca às vezes o medo e comece. Eu acho que essa é a primeira lição que a gente pode ter, né, desse espaço que a gente teve aqui de conversas. Eu desejo para você um ótimo ano, que você possa ter um ano de muita prosperidade, de uma retomada dos negócios e que você tenha boas histórias para contar. Mas eu não queria deixar de compartilhar mais uma vez os meus contatos, porque eu tenho um projeto que eu levo ele há mais de 30 anos na vida. Eu tomo cafés com pessoas desconhecidas que eu conheço pelas redes sociais, que eu conheço nos treinamentos, que eu conheço às vezes pessoalmente. Agora está sendo os cafés virtuais, mas eu convido você a se conectar, né? A se conectar para contar a sua história. E se você quiser mais histórias, me chama para um café, mesmo que ainda seja virtual. Eu vou deixar aqui o meu e-mail pessoal, o meu LinkedIn, o Facebook que eu uso menos, mas pode me conectar por lá, o meu Twitter e o Instagram que eu uso bastante. Me chama para um café e a gente conversa mais. Eu quero agradecer a sua atenção, a atenção que você teve até agora para esses poucos minutinhos que a gente teve sobre storytelling. Muito obrigada por estarem aqui no Feninger Virtual e por estarem aqui me ouvindo. Muito obrigada, um beijo e bom ano para você.